Vamos lá. Por que tanta gente tem pavor de toxina botulínica e fala que é uma coisa que deixa o rosto muito artificial, etc., que jamais vai fazer, ou você não tem idade para isso? Existe a aplicação de maneira correta e natural, e existe uma aplicação de toxina de uma maneira muito artificial, tentando fazer coisas com a toxina que eu não acho que são as mais sensatas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de maneira sensata da toxina botulínica. Quando eu vou fazer toxina botulínica no paciente, a primeira coisa que eu tenho que almejar é um olhar descansado. Muito mais do que ruga que eu vou eliminar, que é a queixa da maioria dos pacientes, mas não é o que eu procuro em termos de resultado primordial. A gente tem que se atentar muito à musculatura frontal, que é esse músculo aqui, ó, contrai, Gabi, isso. É o músculo responsável por elevação da sobrancelha. Se a gente paralisa completamente esse músculo, as rugas que tem na testa vão sumir sim, mas você vai ficar com o olho caído e você fica completamente sem expressão. Paralisar completamente essa musculatura é péssimo, porque vai dar esse ar muito artificial. Quando a gente vai trabalhar a musculatura frontal, a gente tem que prestar muita atenção na curvatura da sobrancelha, no desenho de cada pessoa. Você nunca faz a mesma técnica para duas pessoas. Um efeito muito artificial é ficar com uma elevação excessiva e pontuda da sobrancelha. Para evitar isso, você tem que ver como a musculatura de cada indivíduo se move, porque esse músculo ele tem desenhos diferentes de uma pessoa para outra, e aí você adapta de uma forma que você vá realçar características da pessoa, procurando uma elevação da sobrancelha. O outro uso da toxina é para abrir um pouquinho os olhos e tratar os chamados pés de galinha, ou seja, as rugas que aparecem na lateral do olho. Mas é importante a gente entender que essas ruguinhas que se formam aqui, elas caminham para uma porção mais baixa no olho, e que se a gente fica tratando com toxina numa região muito baixa, a gente tem uma complicação muito séria, que é mudar completamente o sorriso da pessoa. A nossa musculatura do sorriso traciona para lateral e superior na face. Se a gente vem e paralisa nessa região, a gente pode pegar um pouco do músculo que gera essa elevação do sorriso. E aí que você vai ver, principalmente em mulheres mais velhas que fazem toxina e que querem de qualquer jeito tratar as rugas até aqui embaixo, um sorriso totalmente horizontal, que fica muito esquisito. A gente chama de um sorriso de coringa. Para tratar as rugas mais de baixo, a gente tem que procurar outras técnicas, não forçar o uso da toxina. Não tem uma idade certa para começar o uso da toxina, cada caso é um caso. E o tratamento dessa região aqui da glabela, contrai um pouquinho, isso. Eu acho muito interessante e às vezes cabe sim para pacientes mais jovens, como um tratamento de vício de expressão. Ou seja, uma pessoa que por mais que esteja de bem com a vida relaxada, ficou com o hábito de contrair demais essa região. E a gente consegue resultados bastante naturais, sem tirar totalmente a movimentação, para quando ela estiver brava de fato, ela conseguir demonstrar isso no rosto. Além do uso tradicional da toxina no terço superior da face por motivos estéticos, a gente aplica também em outras situações, às vezes por questões estéticas, às vezes por questões funcionais. No pescoço, a gente tem um músculo grande aqui que chama platisma. Quando a gente relaxa um pouco essa musculatura, a gente dá um efeito de lifting discreto. Pessoas que têm o hábito de falar e contrair demais a musculatura do queixo aqui, a gente consegue fazer um ponto para deixar a superfície mais lisa. Rugas aqui periorais, em função principalmente de tabagismo e que ficam com as linhas muito marcadas, a gente também consegue suavizar essas linhas aplicando uma quantidade bem pequenininha aqui em cima. Pessoas que querem elevar um pouquinho a ponta do nariz, ou que quando falam movimentam muito o nariz em função da musculatura que a gente tem aqui, a gente também consegue relaxar aplicando um ponto aqui.
pessoas que têm um sorriso gengival, ou seja, que mostram demais a gengiva na hora de sorrir, que não é o caso da Gabi, a gente também pode fazer alguns pontos abaixo do nariz que vão relaxar essa musculatura. As linhas muito marcadas aqui no nariz, a gente também consegue fazer uso da toxina para melhorar essas marcas. Para o masseter, que é o músculo da mastigação, se a gente faz toxina aqui, a gente consegue melhorar um pouco o contorno facial para mulheres que têm isso exagerado, que dão um aspecto muito masculino, e também para tratar bruxismo, ou seja, pessoas que têm problemas de mastigação, de contração da mandíbula. A gente pode usar inclusive na musculatura temporal, que é essa musculatura bem forte que a gente tem aqui em cima no crânio, para ajudar a tratar a dor de cabeça. Então, pessoas que têm muita dor de cabeça, a gente pode fazer alguns pontos aqui que ajudam a melhorar.